de verdade faz a sua introdução, que é Jesus. E o item 1 que fala dos objetivos da obra, desta obra que norteia os nossos corações. Então o item 2 é a autoridade do Espiritismo. Para falar sobre esse tema, é necessário, meus amigos, refletirmos e retornarmos aí a 2000 anos, quando Jesus, os discípulos estavam assim: o que é que nós vamos fazer sem ti? E Jesus então, de uma forma muito serena, ele diz assim, que ele enviará o Consolador prometido. O Consolador, meus amigos, é aquele que consola a nossa dor. Mas a nossa dor, ela precisa ter um objetivo. E é sobre isso que este item 2 traz com muita propriedade, onde o advento da doutrina espírita, ele vem nos consolar, porém, mediante a uma fé raciocinada, mediante a algo ligado à razão, à ciência. E é por isso que neste item 2, a mensagem do alto, dos espíritos benfeitores, não foram destinados a um médium só, mas a vários médiums, justamente para demonstrar a autoridade da doutrina espírita, para não ficar vinculado a um médium só. Mas o que mais nos chama a atenção neste item é que, com o advento da doutrina espírita, o que é que traz? Qual é a grande autoridade? Embasado em quê? Então, Kardec coloca, embasado na verdade. A verdade é a grande revelação. Sairmos desse estado de sono para entrarmos num estado de consciência plena, a tal ponto de um dia todos nós, sem dúvida nenhuma, faremos como Paulo, o convertido de Damasco. Paulo, quando disse: não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E neste item 2, então, a autoridade da doutrina espírita está toda transferida na lei de progresso. A lei de progresso é a grande verdade. Se não, meus amigos, qual o objetivo da encarnação? Acordar, cuidar dos filhos, não é assim? Lavar a louça, tem que lavar. Cuidar das crianças, levar na escola, pagar as contas, e aí vem outro mês e outro, é assim? Não. Isso é só pano de fundo. Nas empresas, nas repartições, é só pano de fundo, para que você possa exercitar a construção do reino de Deus dentro, na intimidade do indivíduo. Quando aquele doutor da lei pergunta a Jesus, que ele estava sentado numa praça, sendo sua primeira vez em Jerusalém, e o doutor da lei diz assim: diz que sois rei. Se sois reis, onde está o seu exército? Onde estão os seus seguidores? E Jesus, com muita serenidade, diz assim: eles virão de todos os lugares e serão reconhecidos por muitos se amarem. É o amor, a marca, a tatuagem daquele que segue o Cristo, que metamodela ele. Quando perguntaram para Chico qual é a melhor religião, aquela que mais te aproxima de Deus,
aquela que faz, que desperta o seu coração para o amor. Mas neste item 2, então, nós podemos perceber que a doutrina espírita, a sua grande autoridade, vem não com o advento do Espiritismo. No item 4, na sequência, existe um item chamado os precursores do cristianismo. E olha que interessante, 17 profetas vieram antes de Jesus, 17, para preparar o terreno para a sua chegada. Imaginemos o sacrifício de um espírito puro descer na crosta terrestre, um ambiente onde o que imperava era a lei de olho por olho e dente por dente. Mas quando Moisés estava conduzindo aquele povo durante 40 anos no deserto, era necessário, porque a lei de olho por olho, dente por dente, foi um avanço, porque era mais ou menos assim: eu ia lá e roubava uma ovelha tua, lhe dava direito de não só de pegar, mas não só uma ovelha, mas todo o meu rebanho, e ainda queimar a minha fazenda. Era assim. Se eu ia lá e agredia alguém, este lhe dava o direito, ele sentia no direito de não só, mas matar todos os meus descendentes. Então vem Moisés falando: não, é uma ovelha por uma ovelha, é uma chicotada por outra chicotada. Mas aí vem Jesus. Mas nesse item 4, olha que interessante, os precursores de Jesus, mediante a autoridade da doutrina espírita, que essa autoridade ela já vem de antes, inclusive o próprio Evangelho cita como um precursor Sócrates. Sócrates, qual é o seu grande objetivo? Era trazer a verdade. Tanto é que foi preso e morto por estimular jovens a pensarem, a criticarem e a saírem daquele estado de pão e circo. Então vejamos, meus amigos, que existiu toda uma preparação para Jesus vir, e Sócrates viveu há 400 anos antes de Cristo na Grécia. Sócrates então teve um grande discípulo, Platão. Sócrates não escreveu nem uma linha, Platão se incumbiu disso. E neste item, os precursores, Platão então escreve um livro chamado A República. E nesse livro, A República, existe um texto filosófico mais refletido da história da humanidade. E nós vamos utilizar este texto justamente para embasar todo o objetivo que baseia a autoridade da doutrina espírita. O texto é intitulado O Mito da Caverna. O Mito da Caverna, então, é escrito por Platão, mediante as ideias de Sócrates, o seu mestre. E ele diz assim: que certa vez havia uma caverna, e dentro desta caverna haviam vários homens e mulheres acorrentados, quase imóveis, desde a sua infância. É importante esse item, desde a sua infância. E esses homens e mulheres estavam acorrentados, virados para uma grande parede, um muro alto, aonde eles não conseguiam nem se levantar, nem se virar, e eles ali
viviam. Atrás dele havia um muro baixo e uma passagem onde as pessoas utilizavam para entrar e sair da caverna. E havia uma fogueira. E a cada vez que as pessoas passavam, as sombras e os vultos eram projetados nesta grande parede, nas quais aqueles homens e mulheres viam e estavam ali acorrentados. Conta-nos então, no mito da caverna, que esta era o dia a dia deles, era a realidade deles. Eles se baseavam, a realidade daqueles homens e mulheres acorrentados. Vejam a profundidade disso, meus amigos. A realidade eram vultos, sombras e ruídos. Vamos fazer uma análise daqui a pouquinho, se não existem pessoas ainda vivendo desta forma, em função das sombras, dos ruídos. Então, certa vez, um desses homens acorrentados, ele se incomoda, luta e consegue se desvencilhar das correntes. Com muito custo, consegue se levantar. Claro, nunca havia se levantado, nunca havia andado, caminhado. Então ele começa, e quando ele se vira para trás, ele percebe que aquilo que ele estava vendo não era a realidade era outra. E ele percebeu que muitas pessoas iam para a saída da caverna, e aquela luz então ofuscava a sua vista lá no fundo. E ele, com muita dificuldade, então consegue caminhar, e a cada vez que ele chegava próximo da saída, a sua vista doía devido ao brilho do sol. Este homem então consegue sair, com muita luta, com muito custo. E quando ele sai e se maravilha com a brisa, com o calor do sol aquecendo o seu corpo, e ele fica maravilhado, a primeira coisa que este homem faz talvez algumas pessoas já imaginem, sai correndo, vão subir nas árvores. Não. Ele saiu da caverna, a primeira coisa que ele faz vou voltar, vou resgatar o meu povo, vou atrás deles. E foi isso que ele fez. Ele volta com muito custo, e chama, e fala o que tem no fundo, que aquilo ali não era a realidade, aquilo eram vultos, não transparecia a realidade. Então, este homem é açoitado, é agredido verbalmente, e então ele sai da caverna. Este texto, claro, falei de uma forma rápida para a gente refletir. Este texto, ele traz um grande objetivo que dá a autoridade da doutrina espírita, porque nos traz uma reflexão clara da razão. Primeiro vamos analisar o que é a caverna. A caverna é ainda o nosso estado primitivo, é aquele estado por que muitos, inclusive 2 nações ali, estão nesse estado nesse momento, lançando bombas, se degladiando por bens materiais, por orgulho,
em função da religião, que é pior ainda. Muitos de nós ainda vivemos nesse estado, dentro da caverna. Viver dentro da caverna é viver acorrentado. Acorrentado a quê? As nossas paixões. As nossas paixões que nos fazem escravos. O orgulho, a vaidade, o apego. A caverna escura e que nos projeta o quê? Sombras e vultos. Essas sombras de vultos, e é interessante que boa parte das pessoas, a notícia que nós vamos passar aqui não é uma novidade, boa parte das pessoas sabe que as redes sociais, ele é um recorte, não é isso? Todos sabem saber, mas mesmo assim, continuam ainda ligados àquela realidade infiel. E aí, meu Deus, fulano, olha só, ostentando, olha a minha vida aí, já bagunçou o corredor, vinculado às minhas correntes, ou seja, mexeu com o quê? O meu ego, egoísmo, né? Egoísmo. E aí, estas correntes é exatamente o que o ego quer. Porque o ego não é o nosso lado ruim. O ego quer que você fique no seu cantinho, quietinho. Já viram que as pessoas falam assim, mas eu não faço mal para ninguém? Já viram? Eu não faço mal para ninguém, eu vou para minha casa, assisto minha novela, ou assisto meu futebol, fico quietinho. E aí, quando perguntava, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos benfeitores, né? Eles dizem assim, não basta não fazer o mal, é necessário, porque não fazer o bem já é o mal. Olha só. Então não quer que a gente fique quietinho, que tem aquela preguiça moral. A preguiça moral é exatamente, são aquelas pessoas que querem viver bem. Todo mundo quer viver bem? Sim, todo mundo quer viver bem. Tem uma diferença. Uma coisa é viver bem, e a outra coisa é viver o bem. Tem diferença? Eu gosto muito de um exemplo. Um exemplo de um evangelizador juvenil, infantil. Como que é? Ele sai da sua casa, geralmente é um sábado à tarde, aqui é que dia? É sábado à tarde aqui? Sábado de manhã. Obrigado, João. Sábado de manhã. Sábado de manhã, ou seja, ele vem para cá, ele sabe que as crianças são super educadas, não é isso? Não fazem bagunça, é todo mundo, né? Sim senhor, é assim? Não. Ele sai da sua casa, ele prepara a sua aulinha, ele deixa o seu conforto da sua casa, ele não está preocupado em viver bem, ele está preocupado em viver o bem. Olha só, isso é sair da caverna, isso é se desvencilhar. E a cada vez que eu faço isso, claro, eu não preciso vir para um centro espírita para fazer isso, eu posso, no meu trabalho, ter essa intenção. Inclusive lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo está as características do homem de bem, não é isso? Ele analisa se fez todo o bem que podia, todos os dias. Então esse sair da caverna e ir em busca da luz, sair desse efeito manada que está todo mundo ali, ou não, tem que trabalhar, tem que conquistar. Não, nada contra, mas essa não é o fim, é o meio. O fim é, eu estou caminhando em direção à saída da caverna. Quando nós identificamos isso, eu vou até 8h15? 8h25. 8h25. Quando nós então conseguimos nos incomodar,
porque esse homem se incomodou com esse estado de ilusão, que o Espírito Joana de Ângeles chama de estado de consciência de sono. Não é assim? Se incomodou. Se incomodou, olhou aquela situação, não. Inclusive tem muitas pessoas assim. A Organização Mundial de Saúde traz uma informação muito interessante. Interessante para não, ou melhor, alarmante. Que a cada 8 indivíduos no planeta Terra, de cada 8, um passa por fobias, ansiedades, questões depressivas. Olha só como isso é forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talvez um de nós 8 não estamos dormindo bem. Talvez um de nós 8 estejamos inquietos com... Às vezes a geladeira está farta. Às vezes a conta está recheada. Mas está faltando o quê? A direção da saída da caverna. Porque está uma vida vazia, cheio de coisas, mas vazio do que mais importa. Vazio do que a autoridade da doutrina espírita vem nos trazer nesse item 2, que é a verdade. Peraí, viver bem e viver o bem. Eu achei tão interessante uma definição de sucesso esses dias, comentando no Evangelho com meus filhos. A definição de sucesso, não está dizendo felicidade, sucesso. Um homem de negócios lá. Sucesso é quando nós envelhecemos e nossos filhos querem ficar do nosso lado. Olha só. Eu não ensinei eles só a trabalhar, a ganhar dinheiro, a prover a sua família, não. Eu ensinei o amor. O amor que cuida, o amor que ampara, o amor que consola. Este incômodo, então, é um incômodo que todos nós um dia teremos. Alguns já têm. Inclusive, poderíamos estar em casa, mas estamos aqui buscando o que é? A nossa libertação. Essa inquietude, ela vai fazer com que nós busquemos a verdade. E lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, eu gostaria de trazer rapidamente aqui. Olha só o que Kardec pergunta aos espíritos benfeitores. Nós estamos falando do processo de se levantar, de se incomodar e de fazer esse caminho de volta. E aí Kardec pergunta aos amigos, aos espíritos benfeitores: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante os seus próprios esforços? A resposta parece óbvia, né? Mas olha só o que os amigos benfeitores falam. Sim. E às vezes com pouco esforço. Opa! Ai meu Deus, a vida é difícil. Ai, esse é o problema, porque é um mundo de provas e expiações. Já viram gente assim? Ai meu Deus, é difícil lidar com gente difícil. O ser humano, oh, bicho complicado, meu Deus. Ó, mas com pouco esforço. Então quer dizer que não precisa, não, um pouquinho de esforço já muda a realidade. E aí ele diz assim, ó: o que lhe falta é a vontade. A vontade de se levantar, a vontade de quebrar as amarras. Como são poucos os que se esforçam entre vós? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Então, está vindo de lá para cá o seguinte, ó: um pouquinho de esforço só, você vai mudar uma realidade que você nem imaginava. E aí deu a deixa. Mas tem muita gente preguiçosa.
Preguiçosa porque quer ficar vivendo bem. É bom, né? Chega uma hora que sim, nós vamos nos incomodar, porque nós estamos ali, ó, muitos de nós, vendo vultos, e aquilo ali é a realidade. Será que é? E o que é mais interessante na questão 779, na Marcha do Progresso, Kardec pergunta: o homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E olha a resposta: o homem se desenvolve por si, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo. Então, os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Qual que é o resumo disso? Olha só, este homem soltou, conheceu a verdade, não é isso? A verdade libertou ele. Quando ele foi lá para fora, quando ele saiu, aqueles que realmente se libertam, eu acho muito interessante, porque vou fazer só um parênteses aí. Muitos de nós estamos na doutrina espírita há muito tempo, 20, 30 anos. Só que existe uma diferença muito grande de eu estar na doutrina espírita e da doutrina espírita estar em mim. Tem uma diferença? Tempo não é posto, a prática é. Eles serão reconhecidos por muitos se amarem. Isso é. E aí eu encontrei um senhor, convivemos juntos lá no Centro Espírita Cuiabá, eu era pequenininho. E aí esse senhor, 40 anos de doutrina, muito amigo do filho dele, fomos criados praticamente juntos. E aí eu perguntei: fulano, aqui a gente conta o milagre, mas não conta o santo, tá, gente? Como é que está o senhor? Tudo bem? Como é que está seu filho? 40 anos de doutrina espírita. E vejam a resposta dele: está muito bem. Está morando no interior, construiu um casão, 2 caminhonetes. Rapaz, está comprando uma fazenda, vai começar a plantar, está muito bem. Eu falei: o senhor me desculpe, não quero saber o que ele tem, eu quero saber como é que ele está. O que nós esperávamos? Depois de 40 anos de vida espírita, o que nós esperávamos? Está no trabalho, está no centro espírita, os meus netos todos ali, ó, no sopão, fazendo isso, fazendo aquilo, acompanhando. Educação ali, ó, risca. Esse negócio aí de modernar, não, mas os valores, evangelho, isso eu queria ter ouvido. Tem sentido, meus amigos? Então esse se libertar não é tempo, é ação, e é algo que se muda aqui. Então, mais um item, voltando então àquela situação que eu fiz um parênteses: o que é que determina alguém realmente que saiu da caverna? É aquela pessoa que quer viver o bem. Qual é a sua primeira reação? É olhar para trás e falar assim: lembram que foi falado aqui na questão 779? Os mais adiantados ajudam aqueles mais atrasados. Então, o que determina são aquelas pessoas que carregam em si o que nós chamamos daquele amor transpessoal.
é que para eu estar bem, as pessoas que estão em minha volta também precisam estar bem. Ou seja, se eu conseguir aquilo, eu quero que mais pessoas usufruam daquilo. Dentro desta visão, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele diz assim: desperta o dom de Deus no altar do teu coração. Despertar o dom de Deus é ir em busca do caído, é ver o bom samaritano, porque o bom samaritano foi exatamente no momento, ela foi contada exatamente no momento onde ali estavam os discípulos e o doutor da lei. Quem é seu próximo? E aí ele então conta a parábola do bom samaritano. O bom samaritano que era inimigo do doutor da lei, porque fazia parte das 10 tribos ao norte. Em Jerusalém, ele estava em Jerusalém, as 2 tribos, Judá e Benjamim, ao sul. Quando nós entendemos isso, então, meus amigos, nós vamos identificar que a autoridade da doutrina espírita é a construção do reino de Deus no altar do nosso coração. E isso só se faz, inclusive isso se faz com pouco esforço, não é isso? Quando vemos aí, com pouco esforço, nós vamos então chegar no capítulo 18 do Evangelho, quando ele diz assim, que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. O homem de bem é aquele que se interroga todos os dias se fez todo o bem que podia ter feito. O homem de bem é aquele que encontra satisfação no bem que espalha. Se você for com alguém para o trabalho do bem e esse alguém voltou reclamando, faltou alguma coisa, não faltou? Faltou viver o bem. E o maior bem é aquele que eu espalho. Porque qual é a primeira mão que fica suja quando eu jogo lama em alguém? Mas da mesma maneira, quando eu ofereço uma rosa para alguém, a primeira mão que se perfuma é a minha. Então, espalha e usufrui disso. Enxuga as lágrimas, consola a dor dos aflitos. Não fica trancado no ar-condicionado, não. Gente, olha a comoção de Divaldo na despedida, é claro. Despedida do corpo físico. Criou 400 filhos sem dinheiro. Ou estou exagerando? 400. Tem gente que tem 2 e já passa o dia inteiro reclamando. 400. Olha o bem que esse, olha a seara de luz. Esse contraste, né? E ele então, ele se incomoda consigo mesmo. Ele se incomoda porque ele está sempre vigilante a ele mesmo. Encontrei um amigo esses dias, e aí ele estava muito triste, um pouco. Ele disse assim, perguntei para ele, fulano, o que está acontecendo? Você está triste? Você está meio de cara fechada? Não, que eu discuti com meu irmão. Eu falei, então você está bravo com o seu irmão? Ele falou, não, estou bravo comigo, estou decepcionado comigo, pela minha reação à ignorância dele. Olha só, eu começo a tirar o foco do outro, eu começo a tirar a expectativa do outro, e aí sim, porque senão, imagine só, se eu for ajudar só quem me ajuda,
Se eu for me comover, só com quem se compadece comigo. Voltaríamos a olho por olho, dente por dente, não. A lei agora é de amor. O Alcorão, haviam 613 mandamentos. Só que 613 é muito, né, gente? Veio Moisés e falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir para 10. Os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Não é isso? Muito bem. Também ficou meio. Aí vem Jesus. Vem Jesus e resume em 613, que foram resumidos em 10, resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é construir a nossa felicidade, não em um banco de alimento. E para fazer isso é necessário viver o bem. Vamos orar? Fechando os nossos olhos, elevando os nossos corações a Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade. Obrigado, Senhor, por esta casa que nos acolhe. Vamos imaginando uma luz intensa caindo sobre as nossas cabeças, nos acalmando, fortalecendo a nossa fé, nos dando a paz necessária, Senhor, para sermos mais fortes, para conseguirmos resistir ao mal, nos libertarmos das nossas fraquezas. Que a Tua luz, Senhor, alcance os nossos lares, o nosso trabalho, os nossos amigos e principalmente aqueles que se dizem nossos inimigos. Conduza-nos, Senhor, na Tua paz. Que assim seja. Nos preparemos para um momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os.
Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.